você já se sentiu tão cansado, tão vazio, que até seus próprios pensamentos começam a se voltar contra você. Quando você está esgotado física e espiritualmente, e não há ninguém por perto para te consolar, nenhuma distração para suavizar o silêncio, apenas você, a dor no peito e perguntas que você não pediu. Em momentos assim, quando você está completamente sozinho, que tipo de voz você ouviria? Ela ofereceria conforto ou desafiaria tudo o que você acredita sobre si mesmo? Há uma história, silenciosa mas profunda, de alguém que caminhou para o deserto não porque estava perdido, mas porque foi conduzido até lá, para o calor, para a fome, para o silêncio. Sem aplausos, sem milagres, sem ninguém observando, apenas a quietude e algo esperando nas sombras. Não com força, não com medo, mas com um sussurro. Uma voz que não gritava, mas questionava. Se você realmente é quem diz ser, então prove. Mas essa história não é apenas sobre um deserto antigo. É sobre você. Sobre cada momento em que você é testado, não em público, mas em particular, quando ninguém mais sabe o que você está enfrentando. E a escolha que você faz nesse silêncio. Bem, isso pode mudar tudo. Ele não tropeçou no deserto por acidente. Ele não estava perdido ou fugindo de algo. Ele foi conduzido deliberadamente, propositalmente, àquele lugar árido pelo próprio Espírito de Deus. Não para ser confortado, mas para ser exposto, para ser esvaziado, para ser testado de maneiras que o corpo sentiria e a alma não poderia escapar. O deserto não o surpreendeu. Ele o convocou e ele respondeu. Lá fora, o calor era implacável, mas não mais alto que o silêncio. As noites eram frias, mas não mais frias que o isolamento. Não havia multidões, nem vozes, nem milagres, apenas quietude, fome e uma dor silenciosa de espera. 40 dias, 40 noites. A cada hora que passava, sua força diminuía, mas seu propósito se aguçava. Porque não se tratava de sobrevivência, tratava-se de rendição. Nas Escrituras, o deserto nunca é apenas um local. É um lugar de refinamento, uma fornalha de transformação. É onde Israel caminhou por 40 anos, livrando-se da escravidão, mas lutando para confiar. Onde Moisés se desviou para uma sarça ardente. Onde Elias desabou debaixo de um zimbro e ainda assim encontrou Deus em um sussurro. E agora, esse mesmo silêncio sagrado se estendia ao redor de Jesus como um grande peso invisível. Ele não estava lá por engano. Ele não estava sendo punido. Isso era preparação, um confronto sagrado. Ele entrou não como vítima da dificuldade, mas como um participante voluntário em uma missão mais profunda. Ele não trouxe comida. Ele não trouxe conforto. Ele trouxe obediência. E isso seria o suficiente. Mas naquela quietude, algo mais se agitou, algo antigo, observando, esperando. Porque até a escuridão sabe que, quando a luz entra no deserto, algo eterno está prestes a começar. Ele não apareceu imediatamente. O tentador nunca o faz. Ele esperou que o silêncio penetrasse, que o corpo doesse, que a mente divagasse. Ele esperou pelo momento em que até o Filho de Deus sentiria todo o peso de ser humano. A fome corroía seu estômago como uma queimadura lenta, os músculos enfraqueciam, os pensamentos se embaralhavam. E então, quando o momento era ideal, quando a fraqueza encontrou o cansaço, a voz veio. Não alta, não violenta, mas quieta, calma, quase razoável. Esse é o ponto sobre a verdadeira tentação. Ela não vem envolta em horror. Ela vem vestida de lógica, em sugestões que parecem úteis, em palavras que ecoam o que você já tem. Se você é o Filho de Deus, disse a voz, mande que estas pedras se transformem em pão. Na superfície, parecia inofensivo. Um pedido simples, uma solução prática. Você está com fome, afinal, você tem o poder. Porque sofrer-se não precisa, mas por baixo da superfície, era algo muito mais sinistro. Era um desafio à identidade, uma semente de dúvida. Não ataca ao que ele podia fazer, mas a quem ele era. Porque a tentação nem sempre é sobre pecado. Às vezes é apenas um convite para provar a si mesmo, para agir por medo, para assumir o controle em vez de confiar no tempo de Deus. E aquela voz, sutil, persuasiva, estava fazendo exatamente o que havia feito uma vez antes, em um jardim diferente, com palavras diferentes, mas com o mesmo objetivo: plantar a dúvida, distorcer a verdade, oferecer atalhos.
Mas Jesus não mordeu a isca. Ele sabia que aquele momento não era sobre fome. Era sobre confiança, sobre rendição, sobre deixar a palavra de Deus ser suficiente. Mesmo quando o corpo está gritando. Então ele respondeu, não com raiva, mas com certeza. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Sem debate, sem hesitação. Apenas a verdade clara e inabalável. E naquele momento, o primeiro golpe foi bloqueado. Mas a voz não recuou. Apenas se reagrupou, porque quando a tentação falha na carne, ela tenta novamente no espírito. O primeiro ataque não funcionou, a fome não foi suficiente, então o inimigo mudou de tática. Ele passou do físico para o espiritual, do óbvio para o intrincado, porque quando o corpo se mantém firme, a mente se torna o próximo campo de batalha. Em um instante, o deserto desapareceu. Jesus agora estava no ponto mais alto do templo em Jerusalém. A cidade se estendia sob seus pés, solo sagrado, espaço sagrado. E ao seu lado, aquela mesma voz retornou, mas diferente desta vez. Não provocando, não sussurrando, pregando. Se você é o Filho de Deus, disse, atire-se daqui para baixo, pois está escrito. Ele dará ordens a seus anjos a seu respeito. Soava certo, familiar, sagrado, até mesmo uma citação direta dos Salmos. Mas algo estava errado, porque é assim que a manipulação funciona. Ela não aparece como uma mentira, ela chega vestida de verdade, cuidadosamente aparada para servir ao propósito errado. O diabo citou as Escrituras, mas deixou algo de fora. Uma pequena frase que mudava tudo, para te guardar em todos os teus caminhos, os caminhos de Deus, o caminho da confiança, a vereda da obediência. O que era para ser uma promessa tornou-se um espetáculo, uma bela verdade distorcida em uma armadilha. E esse é o perigo, quando a fé se torna espetáculo, quando paramos de confiar em Deus para nos guiar e começamos a exigir que Ele prove a si mesmo, quando a crença se transforma em teste e a rendição se torna controle. Mas Jesus percebeu o jogo. Ele não precisava de um milagre para validar quem Ele era. Ele não precisava cair apenas para ser pego. Seu pai não precisava ser testado. Ele já havia sido fiel. Então Jesus respondeu, não com argumento, mas com clareza. Também está escrito. Disse ele, não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Mais uma vez, a verdade derrotou a distorção. A confiança silenciou o desafio. Mas o inimigo não havia terminado. Porque quando a tentação não pode abalar o corpo ou confundir o espírito, ela atinge o lugar mais profundo de todos, o coração. Desta vez, não houve enigmas, nem versículos distorcidos, nem lógica oculta. Apenas uma oferta ousada, direta e devastadora. Em um momento, Jesus estava em um monte muito alto e diante dele se estendiam todos os reinos, todos os tronos, toda a força de poder que o mundo já conheceu. Era deslumbrante, era lindo, era tudo o que a humanidade percebe. E então a voz veio, calma e calculada. Tudo isto te darei se, prostrado, me adorares. Sem confusão, sem disfarce, apenas um acordo, um ato de rendição em troca de tudo. Mas aqui está o problema. Jesus já havia sido prometido tudo isso. Ele estava destinado a reinar. Os reinos eram dele. Mas o caminho estabelecido pelo Pai passava pelo sofrimento, pela obediência, pela cruz. E o que o inimigo ofereceu foi o atalho. Um reino sem sacrifício, uma coroa sem sangue, um trono sem rendição. Isso é o que tornava essa tentação tão perigosa. Não era algo ruim, era algo bom oferecido da maneira errada. E não é isso que enfrentamos também. O desejo de pular o processo, de evitar a dor, de alcançar o sonho sem pagar o preço. A voz ainda sussurra, você pode ter. Apenas pega um caminho diferente. Mas todo atalho que evita a vontade de Deus termina em escravidão, não em liberdade. Jesus viu a armadilha pelo que era. Glória sem propósito, poder sem intimidade, autoridade sem obediência. Então ele não hesitou, ele não discutiu, ele simplesmente respondeu, claro e final, retire-se, Satanás, pois está escrito, adoro o Senhor, seu Deus, e só Ele preste culto. Naquele momento, a última ilusão se quebrou, o inimigo foi silenciado.
A oferta rejeitada. Porque a missão de Jesus nunca foi sobre ganhar o mundo, foi sobre redimi-lo. E a única maneira de fazer isso era o caminho longo, o caminho doloroso, o caminho da cruz. Então, o que ele realmente queria era apenas sobre transformar pedras em pão, pular de templos ou reivindicar tronos. Na verdade, não. Essas eram apenas as superfícies, o papel de presente em volta de algo muito mais profundo. O que o inimigo queria não era o ato, era a mudança. Uma mudança na confiança, uma fratura na obediência. Um momento, apenas um, em que Jesus deixaria de depender do Pai e agiria por conta própria. Era isso que ele buscava. Não espetáculo, não exibição, mas rendição. Uma rendição de propósito, de alinhamento, de identidade. Se ele pudesse convencer o Filho de Deus a questionar, a ceder, a buscar algo que não foi dado, mas tomado, então a missão se desenrolaria antes mesmo de começar. É assim que a tentação funciona. Ela não grita, ela sussurra. Ela oferece o que você já deseja, mas nos termos dela, não nos de Deus. É por isso que é tão perigosa. Porque muitas vezes parece boa, parece lógica, até soa como verdade, mas está um pouco fora do eixo. O inimigo sabia que não podia subjugar Jesus, mas talvez, apenas talvez, pudesse distraí-lo, atrasá-lo, descarrilá-lo. E ele ainda trabalha da mesma maneira hoje. Não com o mal óbvio, mas com convites que parecem quase certos, quase sábios, quase inofensivos. Esse é um verdadeiro campo de batalha. Não o deserto lá fora, mas o que está dentro. E Jesus não venceu aquela batalha apenas por si mesmo. Ele a venceu por nós também. Ele saiu daquele deserto vitorioso, não porque a fome parou, não porque o inimigo desistiu facilmente, mas porque ele se recusou a deixar que qualquer coisa dor, medo, solidão ou mentiras o separasse da vontade do Pai, sem atalhos, sem concessões, sem necessidade de provar nada a ninguém. E esse tipo de vitória, esse triunfo interior silencioso e invisível, se tornaria a base para tudo o que viria a seguir. Ele continuaria a ensinar, a curar, a amar aqueles que o mundo havia esquecido. Mas não se engane, tudo começou ali, em silêncio, com poeira nos pés e resolução no coração. A cruz ainda estava à frente, a traição, o sofrimento, a rejeição. Mas porque ele permaneceu firme no deserto, ele não cairia no monte. E a beleza de tudo isso é que ele não venceu apenas para provar algo. Ele venceu para que você e eu pudéssemos andar nessa mesma força. Ele enfrentou a tentação não para que nunca fôssemos tentados, mas para que soubéssemos que é possível superar. Não pela força de vontade, não pela perfeição, mas pela confiança. Confiança profunda, constante e inabalável naquele que nos guia, mesmo para o deserto. Não para nos quebrar, mas para nos construir. A vitória que Jesus conquistou naquele lugar solitário não foi barulhenta, mas foi eterna. E ela ecoa através de cada luta, cada questão, cada momento em que somos chamados a escolher a fé em vez do medo. Aquela vitória mudou tudo. O momento do deserto passou, mas a batalha não terminou ali. O inimigo partiu, sim, mas apenas por um tempo. Porque essa é a natureza da tentação. Ela nem sempre desaparece. Ela espera. Ela observa. Ela procura por raçadoras, por exaustão, por distração. E quando o momento parece certo, ela volta, nem sempre de formas dramáticas. Às vezes, fala através de vozes familiares, através de boas intenções, através das pessoas mais próximas de nós. Foi assim que tentou novamente. Através de Pedro, o amigo de confiança que não suportava a ideia de Jesus sofrer. Isso nunca te acontecerá, disse Pedro. E, no entanto, por trás daquelas palavras, outra voz se escondia, suave, persuasiva, oferecendo outro caminho. E Jesus percebeu, porque conhecia a missão, conhecia o custo, sabia que a cruz não era algo a ser evitado, mas abraçado. E essa é a parte que não podemos ignorar. A tentação nem sempre tenta te puxar para o mal. Às vezes, ela tenta te desviar apenas um pouco do curso, apenas o suficiente para perder o que realmente importa. As mesmas estratégias ainda ecoam hoje. O sussurro que diz: você merece mais, você pode pular a parte difícil, você pode servir a Deus mais tarde, mas o tempo é um ladrão quando esperamos demais.
Todos os dias nos são oferecidos atalhos, concessões, caminhos mais fáceis. E, assim como Jesus, somos chamados não a sermos perfeitos, mas a sermos fiéis. A lembrar que a verdadeira vitória nem sempre é vista. Ela é escolhida silenciosamente, diariamente, nos momentos que ninguém mais vê. Esse tipo de obediência ainda muda tudo. Se você já se sentiu como se estivesse andando pelo seu próprio deserto, se o silêncio parece alto demais, se a espera parece longa demais, se as batalhas que você está travando são do tipo que ninguém mais pode ver, apenas saiba disto. Você não está sozinho. E você não foi esquecido. O mesmo Jesus que esteve no deserto, que enfrentou os sussurros, que escolheu a obediência quando ninguém estava olhando, é o mesmo que caminha com você agora. Talvez você tenha se afastado. Talvez a vida o tenha tirado do curso. Talvez você esteja cansado de fingir que está tudo bem. Mas, mesmo agora, há uma voz mansa chamando você de volta. Não com vergonha, mas com amor. Não para que você se conserte, mas para que seja encontrado. Se algo em seu coração está se movendo, se há um pusão que você não sabe explicar, não o ignore. Esse pode ser o começo de algo novo. Um retorno, uma restauração, um resgate. Você não precisa de todas as respostas. Você não precisa das palavras perfeitas. Às vezes, tudo o que é preciso é um momento de rendição. Então, se você se sentir conduzido, sussurre em voz alta ou escreva nos comentários: estou voltando para casa, ou eu confio em você. Ou simplesmente: Jesus, eu sou teu. E se sua fé já está enraizada, aproveite este momento para reafirmá-la. Proclame vida para outra pessoa. Diga amém, não apenas por você, mas por aqueles que ainda estão encontrando o caminho. Porque sua história, sua voz, sua luz, pode ser exatamente o que outra pessoa precisa para encontrar esperança. O deserto não foi o fim da história de Jesus e não precisa ser o fim da sua. Algo mais profundo está esperando do outro lado e a jornada começa agora.